do mal. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, seja com pão, Senhor, com cálice. Ó Senhor Jesus, possamos partir, Senhor, sem nenhum impedimento. Ó Senhor Jesus. Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, lava-nos, Senhor, com seu precioso sangue, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, retira, Senhor, tudo que nos impede, Senhor, de ganhar mais de Ti, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, retira, Senhor, principalmente o que está no nosso coração, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, porque o nosso coração humano, Senhor, não há bondade, Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, a única cura, Senhor, que temos, Senhor, é a Tua vida, Senhor, que está nos preenchendo, Senhor. Senhor Jesus, através da Sua palavra, Senhor, estamos sendo lavados, Senhor, estamos sendo purificados, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, por grandiosa obra, Senhor. Senhor, abençoe esses símbolos aqui presentes, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, que possamos continuar, Senhor, a festejar, Senhor, todos os dias, Senhor, Senhor, por essa Sua obra, Senhor. Senhor, obra que nos deu vida, Senhor, vida verdadeira, Senhor. Senhor, que nos deu um motivo, Senhor. Senhor Jesus, de estarmos ainda aqui neste mundo, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, porque o Senhor precisa de cada um de nós, Senhor, para pregar a Tua palavra, Senhor, para alcançar ainda mais filhos Teus, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, ainda há escolhido, Senhor, esperando essa palavra chegar até eles, Senhor. Senhor, que possamos ser esses canais, Senhor, limpos, Senhor. Senhor, por isso nos purifica, Senhor. Senhor Jesus, nos mantenha firmes, Senhor, nesta fé, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Senhor Jesus, possamos crer, Senhor, e obedecer, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, abençoa grandemente a Tua igreja, Senhor. Senhor, como vitoriosa, Senhor. Senhor, nos mantenha firme, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, abençoa cada um, Senhor. Senhor, presente, Senhor. Os que não estão presentes, Senhor. Senhor, abençoa grandemente os nossos lares, Senhor. Possamos alcançar ainda os nossos familiares, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, queremos entregar, Senhor, totalmente, Senhor, a Tua obra, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, Senhor. O Senhor nos colocou aqui, Senhor, no Teu corpo, Senhor, para Te servir, Senhor. Somente para Te servir, Senhor. Senhor Jesus, amém.
separou, vivo a festejar. Seus profetas dão a nós revelação das Escrituras que o nosso Deus soprou. Tal falar traz unidade ao seu povo, por tal viver sou muito grato ao meu Deus. A palavra do meu Deus traz a mim luz e satisfação. Por amá-la, Cristo assim, engrandecido dia a dia, no meu ser então será. Sem palavra, o seu povo se corrompe, Mas ao achá-la, prospera em seu viver. Através do seu falar, Deus me faz ver o que planejou. A igreja como lar para habitar com o seu povo e ali então falar. sem palavra, o seu povo se corrompe, Mas ao achá-la, prospera em seu viver. Junto àqueles que o Senhor separou, vivo a festejar. Seus profetas dão a nós revelação das Escrituras que o nosso Deus soprou. Tal falar traz unidade ao seu povo, por tal viver sou muito grato ao meu Deus. Amém? Senhor Jesus. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 11. Dadinho que pediu. 1 Coríntios 11, 23 ao 26. Sim, não é isso aí não? 1 Coríntios 2, 14. Sim, da imersão. 2, 14. Amém. Quem tiver aberto aí pode levantar. Amém. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém. Vou ler e orar esse versículo.
Aleluia. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Jesus é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais um momento. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Da qual estamos aqui para entendermos melhor o que o Senhor quer fazer, né? Nesses últimos dias. Estamos na reta final. Senhor Jesus. Estamos, irmãos, na reta final. O Senhor está voltando. Senhor Jesus. E como é que está a sua casa? Como é que está a sua casa? O que é a casa de Deus? A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. É coluna e é uma base da verdade, da qual se torna realidade na minha e na sua vida. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e isso, irmãos, é a porta dos céus. Senhor Jesus, a casa de Deus, a porta dos céus. Senhor Jesus, então nós precisamos viver essa experiência que o Senhor quer viver conosco. E isso nos dá o sentido de vivermos realmente uma vida humana, da qual todo o planejamento e toda a convicção de vivermos e termos filhos e conquistarmos nossos objetivos e deixarmos para eles, e eles deixam para os netos, e os netos deixam para os seus filhos. Puxa, que loucura, né? Vocês não acham isso uma loucura? Isso é o que acarreta a vida humana. Isso é o que vai nos levar, se nós ficarmos nessa esfera fora da casa de Deus, que é a porta dos céus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Deus precisa nesses últimos dias, precisa de homens que cooperem com Ele. Senhor Jesus, Deus precisa de homens que cooperem com Ele. Você quer cooperar com o Senhor? Senhor Jesus, Senhor, eu quero cooperar contigo. Senhor, eu quero cooperar contigo. Senhor Jesus, como é, irmãos, que eu coopero com o Senhor? Se a gente for ver como o Senhor nos dá a direção, Senhor Jesus, é um negócio, irmãos, sem lógica. Sem lógica. A imersão da sexta-feira. Senhor Jesus, a imersão da sexta-feira diz assim: Deus precisa de homens que cooperam com Ele, dando liberdade para o Espírito fazer a obra. A obra do Espírito é muito superior a qualquer obra que o homem possa fazer. Porque em sua capacidade natural não existe poder de fazer aquilo que Deus quer fazer. Mas é preciso o quê? Exercitar o Espírito. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, o Senhor falou para Nicodemos que o vento sopra aonde quer. Olha a obra do Senhor. O vento sopra aonde quer. Porque não depende de quem quer ou de quem corre.
mas de que Deus usa de misericórdia. Mas o vento está soprando, aonde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem. Esses são os que são guiados pelo Espírito de Deus. Então a obra, quem faz é o quê? O Espírito. Senhor Jesus. Então o que deve-se, cada um de nós está atento essa noite, é que eu preciso exercitar o meu espírito. Senhor Jesus, eu preciso exercitar o meu espírito. Ó Senhor Jesus, eu preciso viver no espírito. Mas irmãos, eu não consigo. A vida, né, o cotidiano me usurpa de uma maneira que eu não consigo viver só no espírito. Irmãos, quando vocês ativar a consciência dessa situação, se volte. Nós não podemos deixarmos de ser seres humanos, que temos as nossas coisas, mas que nós possamos ter a percepção e o toque sensível do Espírito. Senhor Jesus, quando a consciência tocar, puxa, eu não fui a palavra hoje, está na hora de ir. Eu não invoquei o nome do Senhor hoje, está na hora de invocar. Eu não orei hoje, está na hora de orar, irmãos. Senhor Jesus, esses são os que são guiados pelo Espírito. Nenhum super-homem evangélico foi capaz de viver 100% no Espírito. Por que você vai ser? Mas uma coisa eu sei, é de que eu preciso de sensibilidade. Senhor Jesus, você precisa de sensibilidade? Ó Senhor Jesus, diga assim, Senhor, eu preciso ser mais sensível. Preciso invocar mais o teu nome. Porque, irmãos, ninguém diz Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. O ponto 3 da imersão, ainda da sexta-feira, diz assim, ó, Deus precisa de alguns que não estejam limitados por esse mundo lógico. Deus precisa de alguns que não estejam limitados por esse mundo lógico. Ó Senhor Jesus. Por muito tempo nós caímos na lógica e ficamos analisando como servir a Deus, como exercitar o Espírito. Irmãos, seja louco. Seja louco pelo Senhor. Saia da caixa. Criamos, irmãos, uma bolha para nós vivermos, da qual muitas vezes só é nós e nossa casa, ou só é o meu umbigo, essa bolha. Então, fura a bolha. Saia da caixa. Senhor Jesus, as coisas lógicas não existem mais para o Senhor. Irmãos, a gente passou 20 séculos na lógica. Quase 20 séculos na lógica. Como chegar numa reunião, como se sentar, esperar um irmão conduzir ou dar uma palavra e voltarmos para casa e voltar no outro dia para a mesma situação. Senhor Jesus, a lógica religiosa. Eu vivi muitos anos na religião e toda vez que eu ia, tinha lá um jornalzinho com toda a requisição daquele momento que eu vivia na religião. Era a mesma coisa.
Um final de semana após outro, um final de semana após outro. Senhor Jesus, passamos também a viver a vida da igreja, mas também muitas vezes na lógica de virmos para as reuniões, sentarmos e escutarmos alguns falando e voltarmos para casa. Que exercício do Espírito tremendo, né? Você voltar para casa do mesmo jeito que você chegou. Aí eu falo que nem o irmão Ezamal, uau. Senhor Jesus. Irmãos, precisamos sair da lógica. Se você acha que a sua vida, o seu cotidiano está uma lógica, né? Você precisa quebrar isso. Ó Senhor Jesus, precisamos romper a barreira do homem natural. Senhor Jesus, e nascer de novo. Nascer do alto. De onde sou? De onde sou? Minha vida, meu viver, meu querer, meu andar, meu socorro, meu pensar, meu agir. Por que nós ainda estamos aqui? Porque o Senhor já nos arrebatou. Senhor Jesus, precisamos ter mais experiência, bom irmão? Precisamos ter mais experiência. Senhor Jesus, precisamos sair do que é visível e entrar no universo invisível, no universo da eternidade, onde Deus está. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Meu irmão, que trem é esse que você está falando? Não estou entendendo nada. Irmãos, viva a vida da igreja exercitando o Espírito. Porque a igreja não é desta dimensão. A igreja não é daqui. A igreja é lá do alto. A igreja é em outra dimensão. Senhor Jesus, quando você vive a igreja em outra dimensão, puxa, você já teve momento de viver, de vir para uma reunião, e essa reunião está fazendo de você como se você não estivesse aqui? Você já teve esse sentimento já? Os adolescentes estão aqui na reunião, não estão nem lembrando de aula, né? Apesar de estar nas férias, né? Não está lembrando de colégio, nem de professor algum. E está desfrutando, né, no ritmo dos céus. Senhor Jesus, nós temos contas, né, nós pais, né, e alguns irmãos, né? Jovens também tem, tá bom? Mas não é tanto que nem os que tem mais compromisso, não. Responsabilidade. Então temos contas a pagar, temos compromissos, responsabilidades tremendas. Quando chegamos na reunião, começamos a exercitar o Espírito. Aí o que é que acontece? Vocês lembram de conta? Irmãos, a gente viaja para outra dimensão. Senhor Jesus. Olha, eu vou dizer uma coisa, a gente esquece até de problema de saúde. A gente esquece até de enfermidades. Aí a fé chega, contagia. Irmãos, e nós somos curados. Muitos já foram curados quando saiu da esfera terrena para viver a igreja em outra dimensão. Muitos foram curados. Senhor Jesus, temos testemunhos tremendos. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Se eu fosse pedir para algum irmão vindo para cá, né, compartilhar algo que aconteceu na sua vida, puxa, irmão, todos vocês tinham experiência. Todos. Então, não vamos desistir da casa de Deus, a porta dos céus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E o que nós estamos vivendo hoje, tá bom? A palavra profética que nós temos hoje para vivermos, irmãos, tem nos contagiado de tal maneira que essa maneira que nós estamos vivendo, você consegue ter o entendimento que a lógica se foi?
tudo que Deus faz por meio daqueles enviados por Ele para falar a sua palavra profética, é coisas que não tem lógica alguma. A gente vai lá para a experiência de Naamã, o profeta manda ele entrar numa água lá suja, dá 7 mergulhos aí, você é curado da sua doença. O que é que tinha ele dar um mergulho nas águas melhores que ele tinha? É algo, está entendendo? Totalmente sem lógica. E o profeta nem recebeu ele. Não falou nem bom dia, nem boa noite, nem boa tarde. Nem falou tudo bem. Só deu um recado. Vai lá, diga a ele que dê 7 mergulhos e ele é curado. Negócio sem lógica. Mas o cara obedeceu, depois de seu servo, né, ter falado para ele, que se o profeta tivesse pedido algo grande e miraculoso, tudo bem, mas pediu algo tão simples. Então, nesses últimos dias, o Senhor está falando uma simplicidade para nós tremenda. E às vezes a gente é cabeça dura e não conseguimos entender ou questionamos. Irmãos, precisamos viver a vida da igreja lá no alto. É isso que nos conduz a outra dimensão. Ó Senhor Jesus, precisamos crer. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. O ponto 3 aqui do sábado, ponto 3 do sábado, diz assim: a palavra que o Senhor está revelando para nós não é do homem, mas é de Deus. Por isso, não crer nessa palavra é algo muito grave. Senhor Jesus, a palavra que o Senhor está falando para nós não é do homem, mas é de Deus. Por isso, não crer nessa palavra é algo muito grave. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O Senhor, Ele fala a palavra. Ele nos chamou, nos colocou no melhor lugar para vivermos. Nós chamamos a vida da igreja. Então Ele dá a palavra e você não crê. Senhor Jesus, irmão, o que pode acontecer comigo se eu não crer nessa palavra? Deus, Ele tem algo para nos dar. Ele vai fazer de tudo para nos dar. Sabe por quê? Porque é da gente. Um filho tem o direito da herança. E Ele vai dar. Senhor Jesus, mas o filho muitas vezes não crê no que o pai fala. E agora? Senhor Jesus, o filho precisa se voltar. Precisa viver atento ao falar do pai e se conduzir de acordo com aquilo que ele fala. Senhor Jesus, para onde você quer ir, irmão? Qual o seu objetivo? Não como ser humano, como um crente. Como um filho de Deus. Diga qual é o seu objetivo aí para o irmão que está de lado de você. Ó Senhor Jesus. O que foi que vocês falaram, hein? O reino, é? Oi? É o reino? Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mas muitas vezes, né, o Senhor nos tem dado esse objetivo para vivermos em busca disso, mas muitas vezes nós trocamos esse direito. E ocasiona, irmão, tremendas coisas no nosso meio.
trocamos muitas vezes, vendemos muitas vezes, não damos de conta daquilo que o Senhor nos deu. Vocês já ouviram falar de Jacó e Esaú, não é? Com certeza. O que é que aconteceu, hein? Esaú perdeu o direito de primogenitura. Por quê? Porque negligenciou. Ele estava com algo até legítimo, lógico, da natureza humana. Estava com fome. Aí veio o seu irmão e o direito que você tem, eu troco pelo um prato de comer. Aí ele falou, o que é que adianta, né? Eu estou a ponto de morrer de fome. O que é que adianta o direito de primogenitura para mim? Então, abriu mão do direito de primogenitura e meteu a cara num prato de comida. Aquilo ali não agradou Deus. Não agradou Deus. E ele perdeu o direito ali que ele tinha. Senhor Jesus. Então, irmãos, o que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes, né, o mundo oferece tantas coisas para nós, né? Principalmente para os jovens, os adolescentes, né? Não quer dizer que os outros também não sejam, né, pegos de surpresa muitas vezes, os mais antigos, os dinossauros. Mas oferece tanta coisa para nós, né? E ali a gente acha que vai dar tempo de se arrepender. Aí, não. Para que isso, né? Agora, né? Eu estou precisando é disso. E ali, o Senhor volta, pega você de surpresa. E agora? Senhor Jesus, eu estou perseverando na vida da igreja, estou sendo um com os irmãos, né? Nos encargos, na direção que o Senhor está dando, falar profético, mas tem alguns que estão analisando. Está aceitando aquele prato que Esaú ganhou e trocou por aquilo que ele tinha por herança. Então, irmãos, não adianta. Não adianta nós trocarmos o que nós temos por direito, tá bom? Senhor Jesus, o Senhor, Ele nos quer. Ele vai fazer de tudo. Mas um dia Ele vai voltar. Que nós não possamos ser pegos de surpresa. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus, em sua plenitude, Ele quer nos saciar. Ele quer nos encher dele mesmo. E logo vendo que a casa de Deus está sendo edificada. E as portas dos céus estão abertas. Para reinarmos com o Senhor. Senhor Jesus, Jacó teve um sonho. E esse sonho tinha uma escada. E essa escada, anjos subiam e desciam. Irmãos, chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. E depende de cada um de nós. Senhor Jesus, como você está? De onde sou? Minha vida, meu viver, meu querer. Senhor Jesus, irmãos, nós somos do alto. Não adianta perder tempo aqui não. Nós somos lá do alto. Ó Senhor Jesus, só tem algumas coisas aqui que a gente tem que tratar. Tá bom? Que é para um crescimento
um crescimento mais em vida. Mas nós não somos daqui, nem vimos aqui para ficar aqui, porque o Senhor quer que a gente volte de novo para lá. Amém. Senhor Jesus, então, que o Senhor seja conosco. Vou ficar por aqui para os irmãos compartilhar, tá bom? Que os irmãos possam desenvolver isso que o Senhor fez por nós. É dar vida e crescermos, até vivermos lá no alto. Amém. Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Os irmãos que tiverem sentimento, podem vir e compartilhar. Amém. Essa semana eu passei por uma situação que eu estava no meu homem natural, né? Saiu o resultado essa semana do Enem, né? E aí eu estava um pouco ansiosa e estressada com essa situação, né? Eu estava no meu homem natural. E eu estava muito, muito, muito estressada. E era dia de reunião lá em FP, né? E mãe já tinha colocado o meu nome na lista, e eu não estava conseguindo ver o resultado, né? Meu dia estava dependendo daquilo, eu não tinha desfrutado do Senhor. E aí ela chegou em casa no trabalho de tarde e começou a me fazer perguntas. Eu até compartilhei isso na reunião lá de FP. E ela dizendo, você não vai para a reunião não sei o quê. E eu ainda não tinha ido treinar, né? Porque eu gosto de ir para a academia, que eu gosto de me desestressar, né? Eu disse, não mãe, eu vou para a academia, eu não vou para a reunião. E isso eu estava bem estressada, mas eu não estava estressada com ela, né? Mas porque eu estava ansiosa por causa do resultado. E aí, quando foi uns minutos depois, eu consegui, né, ver o resultado. E ela já estava com raiva porque eu tinha dito que não ia para a reunião. E aí eu me apressei, vi lá o resultado e fui para a academia. Voltei e a gente foi para a reunião em FP. E como eu desfrutei dessa reunião, né? O Senhor, Ele falou comigo. E antes disso, né, lá em casa, antes de ir para a reunião, a mãe estava falando que a gente tem que colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar, né? A gente não pode deixar as coisas do Senhor do lado, tem que ser primeiro as coisas de Deus. E aí, teve o hino hoje, né, lá do alto, e fala assim, o coro, de onde eu sou, lá do alto, minha vida, lá do alto, meu viver, meu querer, meu andar, lá do alto, meu socorro, lá do alto, meu pensar e meu agir. Ou seja, irmãos, tudo isso, né, toda a nossa vida está sendo voltada para Deus, né? Tudo tem que ser por meio dele. Quando a gente tenta fazer alguma coisa que não seja por meio de Deus, a gente não consegue, a gente acaba falhando. A gente precisa desfrutar de Deus. E eu quero muito que isso nunca mais aconteça comigo, porque foi um dia péssimo para mim, na situação em que eu estava, né? Mas que eu posso desfrutar muito de Deus e sempre lembrar, né, desse... É o quê? Exatamente, lá do alto. Amém. É Sérgio? É Sérgio. Senhor Jesus, amém. Eu estava essa semana me lembrando de um hino, é o 196, que mostra como nós, por vivermos ainda no nosso homem natural, nós confundimos com o viver espiritual. A estrofe 1 diz assim, ó, Senhor, remove o véu. Ou seja, a primeira coisa, irmãos, que Deus ele precisa para que nós possamos ver a nossa condição é remover o véu, né? Esse véu, muitas vezes, é a nossa religião, ou seja, é a forma que nós moldamos como devemos viver a vida da igreja, a vida cristã, de acordo com o padrão que nós achamos que deve ser a vida cristã. E muitas vezes esse véu, ele fica sobre nossa face, nos impedindo de termos liberdade para fazer a vontade de Deus de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a nossa vontade. Por exemplo, no primeiro ponto da imersão de ontem, diz assim, a palavra profética, ela não segue a lógica humana. Ou seja, você cria uma forma de como é que tem que ser a vida da igreja. A reunião tem que ser dessa maneira, acho que não precisa disso, não precisaria fazer isso, né?
Isso é a nossa lógica, é o nosso véu, e isso nos impede de ver a luz de Deus. Aí ele continua a estrofe dizendo: faz a tua luz eu ver. Não é a nossa própria luz. Eu não sei onde é que está o versículo, eu não me lembro agora onde é, que diz que se nós formos guiados pela nossa própria luz, ele diz assim: quão grandes trevas serão. Nós muitas vezes achamos que estamos na luz, mas na verdade não é a luz de Deus, é a nossa luz. E na verdade você está na treva e pensa que está na luz. E continua: que eu não me engane mais. Quer dizer, você acaba sendo enganado, mas não sabe disso. Quem é que está enganado, que sabe que está sendo enganado? Se você soubesse que está sendo enganado, você não era enganado, né? Mas não, está vendo que eu fui enganado? Claro, se você soubesse que estava sendo enganado, você não era enganado. Mas por que você não está vendo? Porque tem esse véu posto, irmãos. Mas tudo possa ver. Aí o versículo 2, a estrofe 2 diz assim: muito pouco sei de mim, me engana o coração. Olha só quem é que engana você. O coração, irmãos, é o alvo de Deus. Mas, no entanto, o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. E nós somos muitas vezes guiados pelo nosso coração, sem estar debaixo da luz de Deus, achando que estamos fazendo a vontade de Deus. Pois penso certo estar, em meu orgulho vão. Aí a 3 diz assim: bem menos sei de ti. Ora, se você não conhece a você, como é que você vai conhecer a Deus? O que é que diz o título? O homem natural não aceita as coisas de Deus. Ele não conhece. Por que ele não aceita? Porque ele não está vendo as coisas de Deus. Você não se conhece a si mesmo, mas no entanto acha que conhece a vontade de Deus em seu homem natural. Sou muito doutrinal, mas falta a minha visão do quanto és real. Na vida interior, a vida espiritual, confundo eu aqui com o viver carnal. Olha só como é complicado, sabe, irmãos, e difícil nós percebermos quando estamos no homem interior, na vida espiritual, vivendo pelo novo homem, e quando estamos vivendo no homem natural. Nós não conseguimos discernir. Por que falta discernimento? Porque falta prática. Falta prática. Por exemplo, música é uma coisa que você pode achar que só ter dom é suficiente. Não, só ter dom não é suficiente. Se você não praticar, você não consegue perceber as notas, não consegue perceber quando você está fora da nota, né? Às vezes, por exemplo, os irmãos dizem: não, bota uma música para Dadinho é Daliê, que ele toca qualquer uma com 3 notas. Né? Tem um ditado que diz assim, né? Em terra de cego, quem tem olho é rei. Então, do mesmo jeito é na música. Quando você não entende, qualquer nota vai, você não está nem aí. Mas alguém que exercita, que está sempre exercitando, quando entra na nota errada, você chega a dar uma agonia. Porque o tom não entrou certo, a nota não entrou certo. Mas por que você tem essa sensibilidade? Porque você está se exercitando. Toque dó, né? Toque dó. Eu digo para a Rebeca que está querendo aprender teclado direto. Dó, ré. Exercite, 7 notas musicais. Até chegar um ponto, o seu ouvido está tão exercitado que você percebe isso. A vida interior, irmãos, o homem natural, ele por não viver no Espírito, ele não tem discernimento do que é a vontade de Deus, mas acha que sabe o que é a vontade de Deus. Ele acha que sabe o que é a vontade de Deus. Então, tudo que o Senhor está fazendo hoje é questionado. Por que não precisa disso? Por quê? Porque não vive no Espírito. A palavra profética não segue a lógica humana, ela segue o Espírito e faz coisas sobrenaturais. Essa mensagem é para tirar você do mundo lógico. Aí ele diz assim: siga o Espírito. Quer dizer, quanto mais você exercita o Espírito, Senhor Jesus, a gente tem a imersão, nós temos a palavra, os hinos, nós temos, ou seja, todas as ferramentas que o Senhor está nos dando, irmão, é para nós exercitarmos o Espírito. Para que tudo isso? Para criar sensibilidade espiritual, para percebermos que quando Deus fala, é Deus quem está falando, sabe? É Deus quem está falando.
Mas o homem natural, ele resiste às coisas do Espírito de Deus. Sabe, irmãos? Ele, pelo fato, graças a Deus, irmãos, porque o Senhor tem nos guardado na vida da igreja. Graças a Deus por isso. Porque se o Senhor não tivesse nos guardado, nós já tínhamos seguido, sabe, né, junto com... tinha debandado já da vida da igreja. Mas o Senhor ainda está nos guardando. Mas precisamos exercitar-nos sempre, sabe, irmãos, para o ponto de quando o Senhor, Ele dá a direção, nós não venhamos a questionar o que é que o Senhor está fazendo. Como eu já falei, talvez você não concorde com a imersão, não concorde com os gritos de guerra, mas busque, até você entender o que é isso, se é do Espírito ou é da carne. E nós sabemos quando é algo de Deus e quando não é algo de Deus. Quando é de Deus, as coisas acontecem. Tá certo? Aí Deus, ele nos dá como é que eu posso dizer assim, essa palavra, sabe, irmãos, para que nós possamos pelo menos entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Se não houvesse isso, imagina só, Deus, ele está por meio do que está fazendo hoje, por meio das ferramentas, as coisas estão acontecendo ou não estão acontecendo. Eu estava vendo, por exemplo, a mensagem hoje de encerramento da conferência, né, Tropas e Capitães, né, que é de jovens. Irmãos, eu estava percebendo uma coisa, a quantidade de jovens, sabe, na vida da igreja, sempre foi superior à de adolescentes, nas reuniões, na Estância Árvore da Vida. Mas quem acompanhou a conferência, viu quanta diferença, irmãos, de adolescentes, para o período da geração santa, né, para a conferência de jovens, né, Tropas e Capitães, que é o tema da geração final. Irmãos, muito mais adolescentes, porque o Senhor, ele tem multiplicado os adolescentes na vida da igreja? Porque eles têm essa característica, eles são simples. Falta a eles maturidade, por isso é que precisa dos capitães. Mas se os capitães também não tiverem visão, não serve de nada. Os adolescentes vão atropelar os capitães, porque eles são simples, e Deus fala, eles dizem sim e amém. Mas eles precisam dos capitães. Irmãos, nós precisamos acordar, né? Como a irmã falou ontem no desenho, né? Eu acho que foi Stephanie, na cama, né? Deus, ele está com a mão lá da nuvem, né? Chamando você, acorda, é hora de despertar do sono, saia desse sono natural, né? Venha para o que é espiritual. Senhor Jesus. Senhor Jesus, o irmão estava ganhando muito com a relação de Jacó e Esaú, né? Esse é um tema que, para a gente do serviço de criança, já foi trabalhado várias vezes. E quanto eu pude ganhar com essa semana, né? De uma simples, não simples para eles, né? A troca de ser o primogênito, né? E como isso é importante a gente perceber. Eu estava relacionando com a semana passada, né? Nós tivemos um jovem e um adolescente que se posicionaram pelo Senhor, né? E foram batizados. Cada um deles escolheu o Senhor, né? Escolheram o direito de primogenitura, antes do mundo, mas aquele momento que eles foram batizados, eles escolheram o direito de ser filhos, né? E não apenas de ser filho, mas também herdeiro do reino, né? E eu fico muito feliz, porque uma das coisas que me deixa assim, mais feliz na vida da igreja é o batismo, né? Porque é uma transição, né? Assim, uma mudança da água para o vinho. É uma posição muito importante, porque vou comparar assim no modo humano, né? É igual você escolher uma profissão, né? Para quem quer fazer vestibular. É algo que é tipo assim, para o resto da vida, né? Você ir para uma faculdade e se formar, ali é o seu futuro, né? Você terminou a faculdade e ali vai ser sua profissão, onde você vai se manter, vai receber seu salário e tudo. Então, quando você sai do seu modo natural e decide pelo Senhor, né? Eu quero ser batizado, quero ser salvo e quero trabalhar para o Senhor, é outra posição, né? E outra coisa, ainda é mais forte, porque a gente está lutando contra o império das trevas, né? Senhor Jesus, aqui no último parágrafo aqui do Alimento Diário, diz assim: esta é a lição que aprendemos. Não venda seu direito de primogenitura. Lute pelo reino, pelo seu direito, pela bênção. Vamos receber a porção da terra em dobro. Ser seu sacerdote, servi-lo e reinar com Cristo por 1000 anos. Nem todos os cristãos herdarão a porção dobrada da terra, mas somente os que valorizarem e se apossarem do direito de primogenitura.
estes sim poderão desfrutar das bênçãos que acompanham a primogenitura e reinar com Cristo. Como isso é importante, né? Eu também estava vendo aqui no outro parágrafo que fala assim, né? Que Jacó, por muito tempo, ele lutou contra o Senhor. Será que nós devemos estar sempre lutando contra o Senhor? Será que vai ser necessário o Senhor nos ferir, a gente ficar manco como Jacó ficou, né? Para nos render e ver que a nossa suficiência não vem da gente, né? Que tudo que nós temos é do Senhor. Uma prova disso, que a gente também está vendo assim de perto, é os encargos, né? Todos os dias. A gente vendo alguma coisa, por menos que seja, mas o Senhor, é como o João colocou no grupo, né? Sempre as gotas de orvalho assim vêm cair sobre nós, né? Amém. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor por mais essa palavra. As coisas do Senhor, né? Que nem o Tito fala, o homem natural não aceita as coisas, né, de Deus. É interessante, né, ao decorrer da reunião, né, que o Senhor vai colocando, né, o sentimento, né, em nosso coração, né, mas o homem natural, né, ele fica relutando, né, contra o Espírito. Né, um exemplo disso é o compartilhar. Né, eu tenho dificuldade, né, o nervosismo, né, ansiedade, né, até pelo fato, né, do irmão estar demorando, né, no compartilhar, cada vez mais eu fico mais ansioso. Oh, Senhor Jesus. Você vê como o homem natural, né, é complicado. Né, irmão Dadinho compartilhou, né, algo bem interessante, né, que logo de cara eu notei, né, que Deus precisa de homens, né, que cooperam contigo. Né, homens que exercitam e vivam no Espírito. Precisamos, né, estar sensíveis ao falar do Senhor, né, sensíveis, né, ao Espírito. Né, e o Senhor tem preparado, né, para nós, né, para a sua igreja, né, algo maravilhoso, né, imersão, né, na palavra, né, profética. Né, e essa imersão, né, como ela tem me ajudado, né, como ela tem ajudado os irmãos, né, para que os irmãos possam progredir, né, possam avançar. Né, o exemplo disso, né, é as comunhões dos sábados, né, se tornou, né, algo totalmente dinâmico, né, a maioria dos irmãos, né, compartilham, né, participam, né, ganham muito, né, exercitam o Espírito. Senhor Jesus, né, graças ao Senhor, né, que nem o irmão Dadinho falou, né, a gente precisa ser esses irmãos, esses cristãos loucos, né, esses irmãos fora da caixa, né, que vivam, né, que andam no Espírito, né, que se empenhem, né, na palavra, né, em buscar a palavra, ler o alimento diário, emergir cada vez mais, né, compartilhar cada vez mais. Eu compartilho com os irmãos, né, no Alto do Rodrigues, né, os irmãos que têm dificuldade de compartilhar. Os irmãos, o ponto-chave, né, para que nós possamos permanecer, né, compartilhando, né, a gente está compartilhando, né, exercitando, né, o Espírito. Né, porque à medida que você compartilha um sábado, né, compartilha um domingo, né, compartilha no outro sábado, né, compartilha no outro domingo, ali você vai exercitando o seu Espírito, né, e cada vez mais, apesar da dificuldade, né, que eu ainda tenho, né, eu busco sempre, né, compartilhar, né, porque eu sei, né, que o complemento, né, da mensagem, da qual o irmão falou, da qual o Senhor quis transmitir, né, o Senhor me deu uma porção, né, o Senhor deu uma porção a cada um de nós. E assim, para que a mensagem do Senhor seja completa, né, o Senhor precisa, né, da sua porção, né, o Senhor precisa, né, da minha porção. Né, e quando o Senhor colocou isso no meu coração, né, eu vi que eu precisava, né, compartilhar, né, aquilo que o Senhor me deu. Né, o Senhor pode ter me dado muito pouco, né, mas esse muito pouco, né, nas mãos do Senhor, né, vai se tornar algo grandioso. Né, eu compartilhei aqui com os irmãos, né, o irmão Lelo, né, é algo bem interessante, algo simples. Né, naquele dia que ele chegou aqui, né, todo entusiasmado, agora não fala, é isso aí mesmo. Senhor, né, ele chegou aqui, né, foi fazer o grito de guerra, não conseguiu fazer, esqueceu outra vez o nervosismo, mas aquilo ali, né, pela alegria que ele estava, né, contagiante, né, ali contagiou a mim, eu fiquei encorajado pelo aquele simples ato do irmão. Né, nós podemos perceber, né, por esses simples exemplos, né, que Deus ele usa as coisas mínimas, que às vezes a gente muitas vezes quer complicar. Não, eu não vou compartilhar, né, não vou falar, porque eu vou chegar lá, vou gaguejar, talvez eu falo coisas que os irmãos não entendem, mas nós estamos aqui, né, unicamente, né, para fazer, né, a vontade do Senhor, né, para enterrar, né, esse homem natural. Né, o desejo de Deus é matar,
né, destruir, né, esse homem natural, né, para que nós possamos viver unicamente, né, pelo Espírito. Amém? Amém, igreja? Eu estou aqui hoje para pedir aos irmãos que nunca deixe de comer o seu prato de lentilha. Essa semana eu estava lendo o alimento diário, aí o irmão estava dizendo que o prato de lentilha de Isaú é o nosso, é a gente não deixar de comer. Como bem, se você tem um serviço para fazer na igreja, você não dê, se é seu lugar, você não dê a ninguém. Porque se você der, você está trocando o seu prato de lentilha. Se você vem à reunião e no dia que você deixa de vir à reunião, uma reunião sem nada acontecer, você está trocando o seu prato de lentilha. E isso me tocou muito. Mas depois, eu chorei muito, mas depois eu disse, Senhor, eu não estou trocando o meu prato de lentilha com ninguém. É porque a minha sustância não dá. Eu não tenho mais suficiência nas minhas pernas, nem nos meus braços. Mas hoje, mesmo assim, eu ainda hoje não almocei, porque eu não pude me alimentar. De manhã eu tive uma dor de barriga muito grande, e a irmã Irani ligou para mim, botou um áudio perguntando, dizendo que era para eu vir hoje para a reunião, porque ia haver um jantar aqui, e era o Partido do Pão. E eu me arrumasse que vinha me buscar. Se eu tivesse dor de barriga, aqui tinha um aparelho. Aí eu disse, irmã, por incrível que pareça, me deu uma dor de barriga agora de manhã, de repente. Mas eu vou comer ao menos uma colheradinha de lentilha lá, que eu não posso deixar essa lentilha. Por isso eu estou dizendo aos irmãos que tem saúde, que é jovem, que tem muita suficiência, não deixe o prato de lentilha, não deixe seu prato de lentilha. Por isso que eu estou aqui ainda. Veio me arrastando, a irmã foi me buscar e eu vim comer uma colheradinha da lentilha para não deixar, porque eu não posso fazer nada dentro da igreja, eu não posso varrer, nem dentro da minha casa eu estou fazendo as coisas. Eu fui ao médico semana passada e ele disse, não sabia nem como era, olhou meus exames tudinho, disse, eu não sei nem como é que a senhora ainda está andando. Eu digo, porque Deus é grande. Ele disse, é um milagre. Então, os irmãos aproveitem. Enquanto puder comer a lentilha, coma até a volta do Senhor. Amém. Amém, irmão? Jesus é o Senhor. Quando terminar a reunião, vamos empilhar as cadeiras, tá certo? Para facilitar a entrada aqui os irmãos organizar aqui as mesas, né? Que a última reunião, o último domingo ficou meio irmão comendo em mesa, irmão comendo em cadeira. Então, vamos tentar espalhar o maior número de mesas aqui, tá certo? Estou falando isso porque nós vamos ter de novo, tá certo? Uma jantar aqui no local junto com os irmãos. Vamos aproveitar esse momento, né, para nós estendermos mais a comunhão, né? Ou seja, ainda tem irmãos aqui que gostariam de ter compartilhado. E aproveite e compartilhe enquanto estiverem se alimentando, tá bom? Então vamos só fazer uma oração para nós concluirmos a reunião. Então, e vamos continuar orando, né, pelo procedimento. É segunda-feira, né, Irani? Amanhã ou terça, né? Então, amanhã ou terça, né, João, ele vai fazer a colocação do marca-passo, tá certo? Para, né, logo ter alta e estar aqui junto conosco, amém? Senhor Jesus, Senhor, te agradecemos, Senhor, essa noite, Senhor,
pela Tua palavra, Senhor, que tem nos levado, tem nos tirado, Senhor, da lógica humana, nos tirado, Senhor, do que é natural. Senhor, nos ajuda, Senhor, a viver pelo homem espiritual, pelo novo homem, Senhor, que não está preso, Senhor, às coisas terrenas. Senhor, que não está, Senhor, sujeito, Senhor, ao que é terreno. Senhor Jesus, nos leva, Senhor, para o que é espiritual, nos eleva lá para o alto, onde o Senhor está. Assim como o Senhor colocou a sua igreja, nós queremos tomar posse de nossa posição. Senhor, a sua igreja está sentada à direita, juntamente com o Senhor, nos lugares celestiais. Senhor Jesus, Senhor, ainda continuamos colocando os santos, se ainda que estão enfermos, Senhor, que ainda estão em condição debilitada, Senhor, venha restaurar a sua saúde. Senhor, oramos pelo irmão João, Senhor, esse procedimento de colocação do marca-passo que está marcado para essa semana. Senhor, colocamos os profissionais, as pessoas que estão cuidando dele, que vão fazer o procedimento. Senhor, guia ele, Senhor. Nossa confiança está em Ti. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém.